viagem de avião ou de ônibus, né? Você vai entregar o comando de um veículo com dezenas ou centenas de pessoas sentadas. E normalmente se exige dessa pessoa que vai pilotar ou dirigir, se exige experiência, né? A pessoa ter tentado com coisas menores e depois então chega a esse ponto, ele tem que treinar para isso. Nós demos azar de pegar uma sequência de pessoas sem experiências, né, em administração pública. Dória é um rapaz bem sucedido na administração privada, ele tem uma empresa, né, que é bem sucedida, enfim, mas traduzir isso para a coisa pública é um erro, né, porque ele simplesmente não sabe o que está fazendo, não dá nem para você culpar a pessoa, ele não sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, quando em outubro de 2019 eu estava voltando de uma viagem no exterior, aqui na América Latina, eu fui para Machu Picchu, casar de novo lá com a minha mulher, que a gente casa de 5 em 5 anos. Então, eu combinei em casar de novo lá. O governador. Picchu foi onde eu decidi casar com ela, né? E aí, nós voltamos. O senhor casou com ela e ficou o governador. Eu adquiri pela internet uma caixa com 1.000 máscaras daquelas azuis. Aquelas máscaras mais robustas, assim, né? E paguei 19 centavos, se eu não me engano. E chegaram as máscaras, ela falou: olha, você tá ficando louco, teu pai tá louco, comprou um monte de máscara. Então eu disse: olha, eu não tô ficando louco, eu fui prefeito, governador, é claro que a pandemia vai chegar no Brasil. Era meio óbvio, né? E eles simplesmente, naquela época, o Dória estava indo para a China, numa missão com empresários, para trazer empresa, para abrir um escritório de São Paulo na China. Ele foi a Xangai, ao lado do epicentro da doença, né, e não percebeu as pessoas de máscara, ou não entendeu, veio para o Brasil, e eu sugeri naquela época que todo mundo comprasse as máscaras e que nós fechássemos, ou pelo menos colocássemos em quarentena, todo mundo que entrava por Cumbica, que é por onde entram os estrangeiros no Brasil. Praticamente é um aeroporto só no Brasil que Se nós fomos pegar a gripe espanhola, né? Nós tínhamos pelos navios e demorava muito. Agora, com essa globalização, é rápido, né? Aí, ao contrário disso, eles fizeram o carnaval em São Paulo, que foi o maior carnaval da história. Juntaram 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões de pessoas. Os bloquinhos, exatamente, né? O oposto do que deviam ter feito, né? Disseminaram a doença para todo lado, né? E aí começou uma sequência de atrapalhadas, né? Essa briga dele com o Bolsonaro não ajuda em nada, porque fica cada um mandando um comando diferente, uma liderança diferente, falando coisas diferentes. E depois ele também brigou com o Bruno Covas, ficaram discutindo a história de revezamento de ônibus, revezamento de placa de automóvel, aí fecha um dia, abre. Então as pessoas se sentem inseguras. Ninguém é irresponsável de achar que a doença não é nada. É claro que a pessoa sabe. Agora, muita gente não tem condição financeira de poder ficar em casa, né? Porque às vezes não tem um aporte. No ano passado nós tivemos um aporte importante do governo federal, que mandou os R$600 e suspendeu os contratos de trabalho, compensando com dinheiro do fundo dos trabalhadores. Dessa vez não teve isso, praticamente só agora começou um de R$200. Então eu tenho sugerido que as prefeituras e os governos estaduais pudessem completar para se chegar aos R$600. Se o município desse 200 e o estado desse 200, você ficaria aí com 600, a pessoa fica em casa. Agora, se ela não tiver o que comer, ela não vai aguentar ficar em casa, né? Então, foram muitos erros, né? O Dória é vivo, ele percebeu que isso poderia chamar atenção, a história da vacina, ele se agarrou nessa história do Butantan, como ele se agarrou lá no Bolsonaro na campanha, ele agora está com essa história de Dória Tantan, Butantan, Dória Tantan e tal. E ele vai fazer isso porque ele já está saindo do governo, entendeu? Ele vai renunciar daqui a pouco, né, para poder disputar a presidência da República. Ele já mudou Rodrigo Garcia pro PSDB. Isso mesmo. E então, assim, ele trata as coisas como se fosse tudo dele, né? Ele fez isso com a prefeitura, que renunciou na metade, agora está fazendo no governo do estado. Dá um sentimento para a população de você não ser dedicado àquilo que você quis. Você briga para poder ocupar uma função dessa importantíssima, né? E depois que você briga para ocupar essa função, você vai desprezá-la para ir para outro lugar. A pessoa tem uma sensação de que o cargo não é tão importante, é mais um degrau na vaidade dele, né? Então, por isso que ele tem um prestígio muito ruim hoje no estado de São Paulo, os números dele são muito baixos. Claro que tem coisas que acertam, mas nas regiões de maneira geral,
você vê que não tem obra, ele não conhece as cidades. Eu duvido que ele fale com o prefeito de Itapiraí, nem de Sorocaba, ele não fala, porque ele não tem paciência. Nós estamos tentando que ele fale nas rádios, viu? Porque ele falou na campanha e depois da eleição ele até agradeceu. E nós estamos tentando assessoria, ele nunca mais falou com a gente. Agora, na época da campanha, daí também não, né? E aí eu ia emendar uma pergunta ao senhor, o seguinte: claro, o senhor tem estatura suficiente para ser e deve ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Quando o Rodrigo Garcia, que era a pessoa referência dentro do Democratas, deixa o Democratas e vai pro PSDB, o Geraldo Alckmin me parece que fica sem espaço, eventualmente, numa tentativa de voltar ao governo do estado de São Paulo. O senhor foi vice dele. Há possibilidade, eventualmente, de o senhor compor com ele ou com alguém? Como é que o senhor vê o cenário da eleição para o governo do estado de São Paulo para o ano que vem? E eu vejo claramente que o senhor é um nome 99,9 preparado para, obviamente, disputar esta eleição e governar o estado de São Paulo. Bem, claro que eu fiquei só 9 meses como governador, né? Então, naturalmente, eu gostaria de ter dado sequência. Mas pode fazer errado em 9 meses, né? Aquela história de você fazer o alistamento civil para os jovens terem oportunidade, para os garotos de 18 anos que eu queria fazer. A universidade virtual, que na época a gente saiu de 3 mil para 50 mil alunos na Univesp, que o Dória acabou, praticamente enxugou tudo. Agora era uma hora dos rapazes terem a chance de fazer a faculdade à distância, por exemplo, remotamente, como estamos fazendo aqui agora. Todo mundo percebeu que dá para fazer com qualidade, se estiver bem feito, né? Enfim, a extensão que eu falo tanto aí da SP-69, aquela duplicação que vai levar a região aí de Itapiraí até Juquiá, e depois esticar de Sorocaba até Itapiraí, para a gente poder fazer uma outra via. Você sabe que a região, tudo que está para baixo do Tietê, é uma região que teve menos apoio financeiro do Estado do que o que está para cima do Tietê. Por isso que para cima do Tietê as pessoas tiveram mais oportunidades, mais faculdades, mais não sei o que lá, mais empresas. E nós que somos daqui da parte de baixo, que envolve toda a região da Sorocabana, o Vale do Ribeira, a região de Botucatu e a região de Prudente, essas regiões inteiras elas ficaram menos desenvolvidas. A exceção aí foi Sorocaba, porque ainda tem uma certa proximidade com São Paulo. Sim. Mas muita coisa em volta aí podia ter sido feita se nós tivéssemos mais acessos, né? Pistas duplas, ligando para todos os lados, grudando no Paraná, por cima e por baixo, enfim. E agora estaria tudo para ver, porque o Bolsonaro tem um vínculo aí com o Vale do Ribeira, né? Porque ele tem uma origem lá. Não era difícil conseguir alguma ajuda para poder fazer essa interligação do litoral do Porto para a região de Sorocaba direto, sem precisar passar por São Paulo, né? Então é claro que eu gostaria de nós estamos esperando o tal do trem de São Paulo, Campinas, né? Esse triângulo há muitos anos, né? E aí nós, enfim, voltar a ser governador é sempre uma honra. Claro. Mas a gente tem que ter noção, eu sou de um partido, foi meu único partido da minha vida toda, e naturalmente você fica um pouco também dependendo de como o partido entende que você vai poder ajudar melhor. Há uma eleição nacional concomitante, a eleição de presidente. Vocês viram o quanto é importante a eleição presidencial na eleição de governador pela eleição passada, que o Dória se agarrou no Bolsonaro e ficou dando a sensação que ele era o Bolsonaro e ele, enfim, e isso foi decisivo para a eleição dele. Ele ganhou a eleição por 1% dos votos e certamente se não tivesse Bolsonaro nós teríamos dado uma chacoalhada nele. Agora, é uma nova eleição. A eleição aqui em São Paulo, o candidato dele, o Rodrigo, é um rapaz mais preparado que ele, é um rapaz que tem noção administrativa, enfim, é desconhecido ainda, mas naturalmente quando ele assumir o governo vai ficar mais conhecido. Eu penso que o adversário principal será alguém deles, que sempre com a máquina na mão, sempre ajuda, enfim. Ele é do interior de São Paulo e é o candidato. Depois, o restante é uma incógnita, porque o Alckmin ninguém conhece mais o estado de São Paulo que o Alckmin, do ponto de vista de conhecimento. Ele foi governador 4 vezes, conhece muito São Paulo. Mas ele hoje está encalacrado ali no PSDB. Eu fiz várias vezes já convites para ele, para vir para cá, para o PSB ou para outro. Você poderia fazer uma dobrada com ele novamente? Claro. Eu teria muita satisfação. O senhor abriria a mão da vaga para ele? Agora,
O problema é que ele está sem partido praticamente, né? O seu partido é um partido bom, né? Ele está procurando aí algumas alternativas, é um homem experiente, prudente, certamente vai fazer com calma, né? Mas o problema é que a política vai atropelando. Então, nesse meio tempo, o Lula acabou saindo da pena que ele tinha e voltou a ficar elegível. Quando o Lula volta a ficar elegível, em qualquer arranjo que você veja, você percebe que é difícil tirar o Lula de um segundo turno, pelas circunstâncias, né? Então, é um outro movimento, quer dizer, o Aldo Rebelo dizia isso, quando você tem a política é desarrumada porque as circunstâncias vão desarrumando a sociedade e a política vai junto, né? Quer dizer, cada fato novo que acontece muda o quadro das eleições no estado. Agora, o senhor não acredita que nesse quadro, né, o Bolsonaro vem perdendo em função da própria coordenação da pandemia? E semana passada, eu acho que no Jornal Econômico, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que é uma pessoa que tem um entendimento estratégico de política muito grande, ele falou que o Bolsonaro poderia nem ir para o segundo turno. Mas aquilo que a gente discute hoje, que é Bolsonaro de um lado, Lula de outro, aonde está a terceira via? Onde o senhor consegue? Quais são as opções que o senhor acredita que possam ser esta terceira via? As opções conhecidas são essas. Assim, o único candidato realmente certo é o Ciro, como alternativa aí aos dois, né? Porque o Ciro tem um partido que ele tem uma ascensão, então se ele quiser ser candidato, ele será. Os outros todos que está lá, Luciano Huck, Moro, Dória, o Leite lá do Rio Grande do Sul, o Mandetta do DEM. A Dora Câmara tem uma expressão que eu gostei nessa matéria, quando estavam os 6 juntos, ela falou: quem tem 6 não tem nenhum. Na medida que você não tem um que seja mais forte ou mais parrudo que os outros, ou que lidere os outros, fica uma sensação que esse arranjo não vai ser possível, né? E aí, quando você divide vários pedacinhos, as duas bordas ficam mais fortes, né? Eu diria que se alguém hoje tivesse que ficar fora do segundo turno, era mais fácil ficar o Bolsonaro do que o Lula. E se ficar o Bolsonaro, significa que o candidato terá que ser um candidato de centro. Se o Dória fosse lúcido, era para ele ser o governador de São Paulo, uma pessoa, enfim. Ele vai se agarrar nessa vacina, vai andar o Brasil inteiro com uma vacina na mão e vai dizer que ele é o Dória Tantan, o homem do Butantan, enfim, a campanha dele vai ser em cima disso, né? Só que o problema é o histórico, né? Você não fala a verdade uma vez, não fala a segunda, não fala a terceira, as pessoas ficam achando que você nunca está falando a verdade, né? Quer dizer, você precisa, não adianta você falar desculpa, eu errei, né? Toda hora eu vejo ele falando, desculpa, eu errei. Sim, mas quem quer ser governador ou presidente da República tem que se antecipar aos fatos. Por exemplo, não é normal a gente ter, no mundo todo, o epicentro da doença hoje é o Brasil, né? Onde mais morre gente. Já seria muito ruim. Agora, São Paulo ser o epicentro do Brasil, aí é inaceitável. São Paulo é um estado muito forte, muito poderoso em pesquisa, em recursos médicos, hospitais. São Paulo está acostumado a ser locomotiva e não ser vagão. Quer dizer, o fato de nós termos os piores resultados do Brasil deixa todo mundo perplexo, porque por que nós tá morrendo mais gente aqui em São Paulo do que no resto do Brasil? Alguma coisa está fazendo errado, alguma confusão eles fizeram errado, né? E você pode comparar os números, você vê que eu estou dizendo a verdade, ou seja, mesmo nós tendo aqui uma capacidade de investimento muito maior, para você ter uma ideia, só a questão da ciência e tecnologia, que eu tomei conta dessa pasta, né, que é Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, essa secretaria, orçamentariamente, ela é maior sozinha do que 14 estados do Brasil. Então, São Paulo é uma força. É a locomotiva, USP, né? Campos, a Unesp, FAPESP, Paula Souza, entendeu? Nós gastamos. Até a de Marília também, né? Que é 15 bilhões, né, por ano de investimentos. Nós temos um orgulho de tudo que tem em São Paulo. Tem alguma coisa que é muito superior aos restos. Quando alguém fala, mas São Paulo tem mais estradas do que o Brasil, claro, com o orçamento que nós temos que ter mesmo, né? Então, nada que em São Paulo você vai fazer comparação com outros estados, se aceita que São Paulo seja o quarto, quinto. Ainda ontem eu vi no Fantástico a história de que o São Paulo está em quinto em vacinação. Por que São Paulo não é o primeiro, assim? O mínimo que se aceita em São Paulo é o primeiro.
entendeu? Nós não aceitamos nada menos que primeiro. O Dória não tem a capacidade de liderar para isso e vai sofrer as consequências. Sairá de São Paulo com menos voto para a presidência do que poderia sair, né? Eu lamento, porque no fundo, é como eu disse, eu percebo que ele não sabe o que ele faz, né? Quando ele anuncia as coisas correndo, aquela mania de fazer aquelas imagens todo dia, meio-dia, anunciando, é uma espécie de over, todo dia, entendeu? Ele está muito mais para uma pessoa que é um mestre. Tom Cavalcante já animou a imitá-lo, né? Ele fica atrás de uma notícia, sabe? Se o assunto ele percebe que vai ter, porque ele tem noção de publicitário e tal. Se ele tem noção que aquilo vai ter uma repercussão, ele gruda naquele assunto e vai. Só que às vezes não acaba desmoralizando o próprio assunto, né? Os funcionários do Butantan odeiam que ele fica falando do Butantan, porque para eles é muito ruim ter o Dória como mestre de cerimônia. Governador, se eu não encerrar, o Tutinha vai ficar bravo, que a cabeça de rede, o senhor vai entrar na Jovem Pan. Aliás, quem quiser continuar acompanhando, né, completando esse conteúdo na Rádio Jovem Pan em São Paulo, o governador Márcio França vai estar lá, né? E eu digo o seguinte, independente de ter mandato ou não, ele tem uma história de vida política, prefeito, vice-governador, deputado, governador, enfim, importantíssima, né? E a análise dele sempre deve ser observada com muita atenção. Eu quero agradecer, né, a oportunidade da sua assessoria. A Thaís conversou com a sua assessoria e a sua presença, e que a gente possa novamente estar falando, né? E, aliás, você foi solícito, nós pedimos na hora, a sua assessoria já liberou a possibilidade da sua agenda para estar falando aqui com a região metropolitana de Sorocaba. Então, as considerações finais do senhor, a gente gostaria de ficar falando aqui mais uma hora. Bom, um abração para vocês todos aí. Vamos em frente, né? Que o fato de estarmos vivos, com saúde, já é um privilégio, né? Nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Um abração especial, o tríplice aí para meus irmãos aí da região de Sorocaba, mas a todos vocês, é o nosso sentimento de que rapidamente, ainda bem que temos eleição, porque você erra e tem a chance de consertar. Isso a democracia é bonita por isso, você tem a chance de consertar. Eu vou fazer daqui a um ano nos vemos de novo nas urnas aí, se Deus quiser. Eu vou fazer uma provocação. O que o senhor falaria pro governador, o conselho, ou falaria pro João Dória e pro presidente Bolsonaro? Parem de brigar, pensem um pouco, né? Parem de brigar, deixa a eleição para a data da eleição. Né? Quer dizer, nesse instante, governem. Se eu fosse de São Paulo, eu diria, Dória, ajuda o Bolsonaro a ser orientado, né? Não adianta ficar trombando com ele. Bolsonaro sempre foi assim, não vai mudar agora, com 70 anos, né? O Dória, a gente imaginava que o Dória tivesse essa capacidade de poder dar uma luz. Ao contrário, ele jogou fogo na querosene na história, né? Então, lamentavelmente, nós vamos ter que trocar para poder dar um passo à frente com São Paulo. Obrigado, governador Márcio França, que vai estar falando aqui na sequência a Jovem Pan em São Paulo. Obrigado.